Pessoal, um vídeo informativo hoje aqui para vocês, tá? Informativo e técnico ao mesmo tempo. Usar ou não usar AutoWared? Cara, todos os vídeos, todos os desafios que eu faço, o pessoal comenta, então eu resolvi trazer, tá? Gente, no Spring, essa anotação tão famosa chamada @AutoWared, ela é usada para injeção de dependência automática. Quando a gente fala em injeção de dependência automática, eu estou me referindo a instanciar uma classe ou instanciar um objeto, né, para a criação dele e poder utilizar ele, senão vai dar null pointer exception. Quando eu uso o AutoWared, ela permite que o Spring injete automaticamente instâncias dessa classe onde elas forem necessárias. Então o Spring faz isso. E ela evita justamente esse processo, né, de instanciar as classes manualmente. Então, um conceito rápido de AutoWared é que o AutoWared ele instrui o Spring a procurar um bin que vai fazer ele injetar automaticamente no teu ponto desejado. Pode ser num atributo, pode ser num construtor ou pode ser num setter. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Pessoal, eu trouxe algumas formas para você usar o AutoWared, tá? E esse projeto aqui eu criei utilizando essas três dependências aqui. Eu nem sei porque que eu coloquei o Lombok, mas é porque eu estava pensando em fazer um vídeo com outras anotações do Lombok também. Bom, eu coloquei aqui ó, o Spring Web para a gente fazer o RESTful, que eu também não vou fazer porque não precisa, mas eu coloquei aqui o Spring Data JPA, tá? Então, observem aqui o meu projetinho. Eu criei uma interface que eu chamei de My Repository, justamente para ele estender ao JPA Repository. Daí eu coloquei um object e um long aqui só para simular. E daí eu criei algumas formas para você utilizar o AutoWared. Então a primeira forma é essa daqui. Então eu tenho uma classe, eu anotei com @component, enfim, e eu estou usando o AutoWared aqui via atributo, que é o que a gente chama. Só que esse AutoWared, ele vai funcionar, ele vai injetar a dependência, ele vai instanciar o MyRepository automaticamente, mas ele não é recomendada em um código mais moderno, tá? Por que ele não é recomendado, Matheus? Simplesmente porque ele dificulta a parte de testes e porque ele torna as dependências menos explícitas. Então, por isso que eu falo, cara, evite usar o AutoWared nessa situação. Ele vai quebrar esse princípio, né, de injeção explícita e onde o construtor acaba deixando muito mais claro a forma de tu usar as dependências da classe e as dependências que ela precisa. E o AutoWared ele acaba escondendo essa informação, tá? Quando tu vai usar, por exemplo, o Mockito para fazer testes, tu não vai conseguir mocar o MyRepository, porque ele não tem um construtor ali, então tu não consegue fazer um new no MyRepository, tá? E quando tu vai trabalhar em cima, né, do Mockito, tem aquela injeção, né, @injectMocks, que vai gerar mais dependências de ferramentas de teste. Então tu vai usar Reflection. Então, cara, é muito ruim. Um outro processo é que vai complicar a manutenção e a leitura. Às vezes, né, é difícil de entender o código, quais dependências são necessárias. E na minha visão, tá? Na minha visão mesmo, em grandes projetos, acaba ficando mais poluído, cara. Porque indiretamente fica mais poluído e fica um pesadelo na hora de tu dar manutenção. Principalmente quando tu vai subir o teu back-end para algum servidor que não aceita AutoWared. Isso acontece, tá? Por exemplo, o Render não aceita o AutoWared para instanciar. Tu precisa criar um construtor, porque ele faz alguns processos internos lá, tá? Então, também complica um pouquinho, beleza? A próxima classe de serviço que eu quis exemplificar é justamente usar o AutoWared via construtor.
tá? Então eu tenho a mesma classe, porém eu não estou com AutoWired no atributo, eu estou com AutoWired no construtor. Tá, mas eu preciso, Matheus, colocar o AutoWired no construtor? Não, porque as versões do Spring mais atualizadas não requerem isso aqui, ó, tá? Então eu posso simplesmente instanciar o repository dentro do meu construtor, usando um construtor. Sempre que eu declaro uma variável como final no Java, significa que essa variável precisa ser instanciada e ser criada dentro de um construtor, tá, gente? E aqui, bebam café. E aqui, gente, fica claro, né, que o MyService depende do repository. Isso aqui eu vou conseguir lá no meu Mockito fazer a instância do MyService passando o repository, tá? Então, cara, é muito melhor. E uma outra forma que eu coloquei aqui, que eu chamei de XX, é a instanciação via setter, né? Que nada mais é do que um método setter, em vez de tu chamar o construtor, tu vai chamar o set repository passando o repository, tá? Então, isso aqui também é opcional, esse AutoWired. O Spring mais atual não precisa disso aqui, mas acaba sendo uma opção, né? Se tu precisa modificar o repositório depois da construção do construtor. Então, eu instancio o MyService, faço algumas operações e preciso modificar o meu repository. Então, eu tenho um método set fazendo uso de encapsulamento para alterar o conteúdo dentro do repository. Então, gente, não tem segredo nenhum. E, obviamente, né, para que o AutoWired funcione corretamente, tu precisa ter uma classe, ou melhor, tu precisa ter um bin que seja gerenciado pelo Spring. Então, por exemplo, um component, tu precisa ter um @services, tu pode usar um AutoWired dentro de um @repository, tá? O Spring, ele consegue construir esses bins e ativar o que a gente chama de component scan por conta desta classe principal do método main, que tem aqui o @Spring Boot Application. Esse pacote aqui já tem o component scan que vai varrer todos os bins que estão sendo utilizados dentro da nossa solução de back-end. Então aqui, gente, é o seguinte, resumindo, tu consegue fazer o AutoWired assim, que não é recomendado, pelos motivos que eu falei. Tu consegue usar o AutoWired assim, passando via construtor. E tu consegue usar o AutoWired assim, passando via set. Ou então, tendo um construtor e tendo o set, né? Assim. Beleza? Então eu posso instanciar desta forma, como eu posso instanciar dessa forma aqui também. Aí sinta-se à vontade de usufruir. Eu espero que eu tenha respondido. Todo mundo que me pergunta por que tu não usou AutoWired, por que tu usou construtor não AutoWired, tá aí a explicação. Principalmente porque quando a gente desenvolve empresarialmente falando, né, produtos em produção, a gente cria classe de testes. Então a gente precisa instanciar as nossas classes via construtor. Esse é um dos principais motivos. Beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. É um modelo que eu estou fazendo aqui. E tamo junto mais uma vez, sempre. Beleza? Fui.